Olá, tudo bem? Estamos discutindo uma série que fala sobre a transcomunicação, a comunicação com os mortos e a parapsicologia, e que se divide em algumas etapas: os de extraordinários normais e os paranormais, e os supranormais ou sobrenaturais. Os extraordinários normais divide-se em três: o de efeito psíquico, o de efeito físico, que é a telergia, e o de efeito místico. Os de efeito psíquico são hiperestesia, a emissão hiperestésica, o kuberlandismo, a hiperestesia indireta do pensamento, a pantomimese, a xenoglosia, o talento do inconsciente e a radioestesia. E de efeito físico nós temos fotogênese, termogênese, telecinesia, tipologia, ectoplasmogênese, psicofonia, escotografia e operações psíquicas. E de efeito místico nós temos a feitiçaria, a demografia, a inércia, os estigmas e a ideoplasmia. Também temos os de efeito paranormais, que são os de efeito psíquico, de efeito físico e de efeito místico. Os de efeito psíquico são divididos em duas: cognição e telepatia. A cognição se divide em simulcognição, pré-cognição e retrocognição. E a telepatia se divide em telepatia em L, adivinhação e transmissão, telepatia sem o inconsciente excitado e a sugestão telepática. E nós temos o defeito físico, que é o psicapa, e também o de efeito misto, que são associações do paranormal e extraordinário normal, de efeitos físico, psíquico e misto. E por fim nós temos os fenômenos paranormais, supranormais ou sobrenaturais. Nós entendemos que os fenômenos paranormais de efeito psíquico são também chamados de PG ou psigama, ou ainda de percepção extrasensorial, cujas características de limitações já falamos no início. É a cognição, é o conhecimento por psigama das coisas, que pode ser simulcognição, retrocognição e pré-cognição. Então, o que seria uma percepção extrasensorial, né? Chamado sexto sentido é uma habilidade paranormal alegada referente à percepção de informações já adquiridas através dos sentidos físicos reconhecidos, mas percebidos pela mente. O que seriam as percepção extrasensorial do psigama? O sexto sentido é uma habilidade paranormal alegada a uma pessoa, a um determinado indivíduo, refere à percepção de informações não adquiridas através dos sentidos físicos conhecidos, mas percebidos com a mente. O termo foi abordado pelo psicólogo Rini, da Universidade de Duke, para denotar as habilidades psíquicas, como a intuição, né, que nós sabemos, que é o processo pelo qual os humanos passam, mesmo que involuntariamente, inconscientemente, para chegar à conclusão de algo. A telepatia, que é definida como uma habilidade de adquirir informações acerca dos pensamentos, sentimentos ou atividades de outro ser consciente, sem o uso de ferramentas tais como a linguagem verbal, corporal, ou de sinais ou de escrita. Nós temos também a psicometria. A psicometria é uma área da psicologia que faz vínculo entre as ciências exatas e principalmente a matemática, aplicada com foco específico na estatística, desta forma assumindo um modelo quantitativista em psicologia. Nós temos a clarividência, que é a capacidade de obter conhecimento de evento, ser ou objeto, sem a utilização de qualquer canais sensoriais, e humanos conhecidos sem a utilização da telepatia.
Nós temos a clareaudiência, né, que segundo a doutrina espírita é a suposta faculdade mediante a qual o médium afirma ouvir vozes e sons de origem distinta na audição física. E nós temos a empatia e a sua operação transtemporal como precognição e retrocognição. O que seria uma simulcognição? Quando o fato adivinhado ocorre no mesmo momento do seu conhecimento, é uma simulcognição. O que é uma retrocognição? Quando o fato ocorreu no passado. Neste caso é necessário um estudo bem detalhado, pois esse conhecimento pode ocorrer por meio de hiperestesia indireta do pensamento, pela pantomnésia ou pelo talento do inconsciente, né, o inconsciente profundo. Afinal, os fenômenos extraordinários normais são muito mais simples e mais comuns do que os paranormais. E devemos sempre procurar explicações mais simples em primeiro lugar. Se ela existe, não há por que ficar imaginando explicações mais complicadas. E nós temos a precognição. Acontece quando se adivinha algo que vai acontecer no futuro, respeitando o limite de tempo do psi-gama, que é de 200 anos em média. Talvez a explicação para esse fenômeno seja a capacidade paranormal da mente mais profunda de abstrair do tempo, ainda que em uma forma limitada, sendo, portanto, capaz de captar o que está para acontecer. Admitir a precognição, de forma alguma, explica a experiência do destino, pois ver algo que está fora do tempo não é determinar que aquele fato vai ocorrer. Quem está fora do tempo é apenas um espectador privilegiado que vê tudo o que acontece, mas nada acontece porque ele quer ou porque ele assim está vendo. As coisas acontecem independentemente da sua vontade. Elas acontecem porque nos movemos no gozo do livre-arbítrio para que cada coisa aconteça. Nós temos a telepatia, um conhecimento ou comunicação de um ato psíquico, um pensamento, uma imaginação, um sentimento de uma outra ou para uma outra pessoa. A telepatia pode se manifestar de diversas maneiras. Em ela é muito comum, uma pessoa comunica a outra um fato psíquico e uma terceira capta através da segunda aquela comunicação. Por exemplo, o que acontece quando alguém consulta um adivinho e este fala de coisas sobre uma terceira pessoa que não está ali presente. Ele está captando do seu consulente, daquele que está consultando, por um mecanismo em L, atos psíquicos de outra pessoa que está distante de ambos. Essa capacitação do adivinho quase sempre é realizada não por telepatia, mas por cuberlandismo. Se toca no consulente, no que está indo lá buscar informação, ou por hiperestesia indireta do pensamento, se não existe contato físico. Bolas de cristal, cartas, búzios, runas, pedras e outros objetos ou instrumentos podem servir, quando não são simples enganação, para estimular o inconsciente do adivinho, proporcionando-lhe a hiperestesia indireta do pensamento. Mas tais instrumentos e objetos em si nada fazem e nenhuma força tem, nenhum poder tem para causar a telepatia. A telepatia é um dom do adivinho. Adivinhação e transmissão. A primeira seria a capacidade da pessoa receber informações de atos psíquicos de outra, independentemente da vontade do paciente. A segunda seria a capacidade de transmitir esses atos psíquicos. Entretanto, parece que, especialmente na segunda situação, há necessidade de algum grau de sensibilidade da segunda pessoa, sem o que este fenômeno aparenta maior dificuldades para acontecer. Telepatia sobre o inconsciente. O inconsciente profundo, excitado,
não é exatamente uma transmissão de pensamentos, mas uma adivinhação a partir de uma associação de ideias. Por exemplo, uma pessoa está conscientemente pensando em caneta, mas para ela esse instrumento está imediatamente ligado com relógio, por alguma razão de seu passado. Neste caso, o sensitivo poderá captar relógio e não caneta, como foi pensado conscientemente. Por outro lado, a telepatia sobre o inconsciente profundo, a excitação do inconsciente, apresenta também uma forma de telepatia que capta o que está no inconsciente excitado, o inconsciente profundo excitado de um indivíduo e não o que está no seu consciente. Isso explica por que certos adivinhos narram para os seus pacientes coisas das quais eles não se recordavam, para grande espanto desses, né? Acontece que aquelas coisas estavam bem guardadas no seu inconsciente profundo e pela excitação da situação, da atuação e de todo o contexto que está ali acontecendo, a situação de estar na frente de um adivinho ou de um mágico, criam-se as condições que possibilitam a capacitação do que está aparentemente oculto pelo fenômeno da telepatia sobre o inconsciente excitado. Aliás, esta forma de telepatia é muito mais frequente do que aquela que capta o que está no consciente exterior das pessoas. Outro exemplo esclarecedor é de uma pessoa que está em situação de perigo, porém está dormindo o inconsciente. Aquela condição de risco estimula seu inconsciente profundo, que tudo percebe e se torna captável por um sentido que providencia medidas de socorro para espantos de muitos. Ainda outro exemplo, o chamado modelo em L, já vistos em outras situações, quando uma pessoa capta no inconsciente profundo de uma segunda pessoa coisas sobre uma terceira pessoa, da qual a segunda nada sabe, a nível de seu consciente exterior, mas que estavam presentes no seu consciente profundo por um mecanismo de pantomnésia. Todos temos no consciente profundo a faculdade de psigama, mas a sua manifestação explícita é muito rara. Por isso mesmo, pessoas sensitivas podem captar em outras o que elas sabem por psigama, mas que, por estar retido no inconsciente profundo, não faz parte dos seus conhecimentos conscientes exteriores. A sugestão telepática ocorre quando existe a chamada telebulia, vontade de comunicação. O que caracteriza esta condição é a vontade intensa de se comunicar com alguém. Ocorre quando o consciente profundo de uma pessoa está estimulado ou liberado por alguma razão, que pode ser, por exemplo, um trauma físico ou psíquico. Nesse caso, a pessoa não é necessariamente um paranormal, apenas está numa situação propícia a ocorrer o fenômeno. É o caso, por exemplo, de uma pessoa em situação de grave perigo ou num acidente, que pede socorro através da telepatia. Ou alguém que está à morte e envia esta informação a pessoas com as quais gostaria de se comunicar naquele momento. Esta situação é favorecida por uma condição predisponente do receptor, por exemplo, o sono. Muitas pessoas relatam terem sonhado com alguém morrendo e logo depois receberem uma notícia deste acontecimento, principalmente pessoas que tinham uma ligação especial com o falecido. E isto acontece com alguma frequência, com psicoterapeutas que trabalham com pacientes terminais. Logicamente, não corresponderia à paranormalidade de nenhum dos dois participantes no processo, mas apenas de uma eventual sugestão telepática. Um fator a mais: a sugestão telepática pode ocorrer junto com precognição ou
com retrocognição, ou seja, a informação pode ser captada antes ou algum tempo depois do fato ter acontecido. Os fenômenos paranormais de efeito físico, também conhecido como a psicocinese, ou telecinesia, ou psicapa, descreve o suposto fenômeno, capacidade de uma pessoa movimentar, manipular, balançar e exercer força sobre um sistema físico sem interação física, apenas usando a mente. Bom, os fenômenos paranormais de efeito físico, também chamados e conhecidos como psicapa, não encontram confirmação científica aceitável. Seriam os mesmos citados como fenômenos extraordinários normais de efeito físico, porém acontecidos em função não da telergia, mas de forças paranormais. Até hoje, não se teve nenhum fenômeno dessa natureza que não pudesse ter sido explicado pela telergia. Portanto, é eliminado quando esta energia psíquica é controlada. Por esta razão, as escolas científicas de parapsicologia, sem vinculação com sectarismos religiosos, não admitem seu acontecimento. Os fenômenos paranormais de efeito psicofísicos ou mistos se constituem numa função de psigama com a telergia, ou seja, o componente psíquico recorre da paranormalidade, mas o componente físico é realizado pela ação da telergia, ligada à extranormalidade, ou seja, seriam duplamente mistos. Os fenômenos supranormais ou sobrenaturais são aqueles raríssimos que transcendem as explicações extranormais ou paranormais. Devido à sua raríssima e peculiaridade, são geralmente estudados pela parapsicologia enquanto se buscam explicações dentro das áreas estritamente humanas, começando pelas fraudes, passando pela extraordinariedade e chegando à paranormalidade. Ultrapassando esses campos sem explicações plausíveis, podem-se atribuir, em princípio, ao fenômeno sobrenatural. E este está além, muito além da nossa compreensão. Ainda resta, contudo, a telergia a quem cabe seu estudo. Então, o que ainda não conhecemos não significa que sejam fenômenos, os fenômenos supranormais ou sobrenaturais ainda não estão sob nosso conhecimento. Por isso, se dá a eles aí a questão de fé, né, nesses fenômenos. Mas se dá a ideia de fé porque não conhecemos ainda. Assim como se chamava antigamente o Sol de Deus porque não se conhecia o Sol, esses fenômenos também não são conhecidos e a gente entende que eles são provocados por seres superiores, porque ainda não conhecemos, mas vamos conhecer e vamos desmistificar isso um dia com a ciência. Um grande abraço, tchau!